Quando eu escolhi esse tema, o amor em movimento, veio de uma série de estudos, né? Porque a gente vem estudando sobre o amor nosso grupo de estudo no sábado de manhã, e é muito complexo o tema. Então, antes de começar a palestra, quero só fazer uma clarificação, que eu vou falar sobre o amor em si, porque é um tema tão complexo que, se eu fosse falar, eu acho que não daria nem para começar a se adentrar dentro desse sentimento universal, desse amor divino, dessa força que nos une. Porque o amor, ele pode ser classificado de várias maneiras, tem vários tipos de amor, tem a questão do sentimento, tem a questão da psicologia, que é muito estudada, que é muito explorada, que é muito adentrada por várias, né, religiões, por vários cientistas, por vários psicólogos, porque realmente é uma força, um poder. Ele é um poder divino que já nasce conosco, que ele traz dentro de nós, porque isso foi nos dado, é o nosso DNA, porque ele vem do Deus que nos criou. E por isso que eu coloquei aqui, né, em 1 João 4,19, ele fala assim, né, nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Porque a atitude dele de amor, de nos criar, de nos transformar e de nos libertar, é esse exercício, essa entrega, esse movimento contínuo. Por isso que eu queria falar não somente do amor, mas o que nos move, o que nos traz aqui, o que nos faz levantar todos os dias e agradecer a Deus e falar, eu estou vivo, as nossas atitudes e como nós, através desse amor, através desse movimento, podemos impactar o mundo. E eu achei tão engraçado que hoje, na hora que eu sentei ali na cadeira, eu não tinha, já vi esse escrito assim várias vezes, né? E fala assim, o amor é a força que dirige o universo. E é mais ou menos isso aí, né, que está escrito aqui debaixo aqui da nossa casa aqui. E é realmente essa força, que dirige, né, o mundo, é isso que rege, né, tudo. Porque sem ele, eu acho que, mesmo nós ainda não temos a capacidade de amar no nosso melhor, ainda assim é o que move, porque sem ele eu acho que seria impossível, né, a gente tá aqui hoje. Então eu vou começar com essa frase que eu li ali eu peguei essa frase na internet, não sei quem disse, mas eu achei muito interessante, porque alinha um pouco com o pensamento daquilo que eu vim falar um pouco hoje. Fala assim, que o reconhecimento é o amor em movimento. Todo ser reconhece na aceitação e todo ser se espelha na realidade. O amor em movimento é reconhecimento. O reconhecimento em movimento é aceitação. E a aceitação em movimento é entrega. O primeiro movimento revela-se com a família. O segundo movimento tange em si mesmo. E o terceiro reflete no universo. Eu não sei quem escreveu isso. Estava buscando umas fotos para me colocar no meu presentation, e esse dizer saiu, e tem a ver com um outro texto que eu trouxe aqui depois de Emmanuel, e eu acho que é bem assim mesmo, porque se nós não aceitarmos a nós mesmos, se a gente não começar esse amor dentro de nós, como que eu vou ser capaz de amar o meu irmão? E esse movimento, quando ele traz dentro de nós mesmos, ele vem no primeiro núcleo familiar, que é o primeiro lugar que nós podemos exercer esse amor, que é dentro da nossa família. Né? É o amor com o seu irmão de sangue, é o amor com a sua mãe, é o amor com o seu pai. E é todo um exercício, porque todo o núcleo familiar, seja ele, é muito complexo, é muito vasto, né? Então, como que começa? Eu achei interessante isso, que é do começo, porque se o começo está em nós, o amor está em nós, então nós tem que começar de nós mesmos. Ele se transforma na aceitação, a aceitação se transforma em reconhecimento, e o reconhecimento, é esse movimento de reconhecer, de olhar, de às vezes você enxergar o outro, porque quando você se reconhece e você entende, você passa a perceber
o outro diferente. E é esse movimento, é dessa movimentação, é dessa forma maravilhosa em que Deus, em que Jesus tenta, né, nos ensinar o que é esse amor, é que eu vou falar um pouco hoje. E aqui eu trouxe um texto de Emmanuel, que o livro é Brilhe Vossa Luz, eles são de vários autores e ele foi escrito por Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier. E fala assim: a pirâmide da elevação tão somente se alteia com a necessária segurança, quando erguida em 4 ângulos distintos: compreender, aceitar, amar e servir. Quem compreende, perdoa sempre. Quem aceita, vê mais longe. Quem ama, ilumina. E quem serve, conquista. Então, eu fiquei pensando, nossa, como que é essa movimentação? Como que é essa questão desse amor? Como que eu vou passar adiante? O que me faz? O que me leva? O que me move? E eu fiquei pensando assim, no nosso dia a dia, né? A questão da compreensão que nós temos. Se eu compreendo o Evangelho num todo, se eu compreendo o amor, se eu compreendo o perdão, se eu tenho essa amplitude, quais vão ser os meus atos no meu dia a dia que vai me mover a quando eu encontrar com uma pessoa que necessita da minha ajuda, de eu conseguir ajudá-la. E daí eu fiquei pensando em situações variadas. Porque a nossa palavra, ela tem um poder muito grande, né? Nós sabemos disso, mas quando eu falo palavra assim de interação. E hoje foi falado aqui uma coisa que eu já li uma vez de uma maneira diferente, que nós somos a única Bíblia que um descrente vai ler. Então, quer dizer, as nossas atitudes, os nossos atos, eu acho que alguém falou uma diferente hoje. Nós somos o único evangelho que aquele que não conhece vai conhecer. Vai estar exposto a ele. Por quê? Porque se eu digo que eu amo a Deus, se eu digo que eu sou cristão, se eu digo que eu acredito nesse amor, se eu digo que eu estou melhorando, então como que vai ser minha interação no trânsito, no trabalho, com as pessoas que eu convivo, na minha família? É por isso que eu achei interessantíssimo esse início desse texto falando, começa com quem? Começa em mim. E depois que esse movimento se expandir em mim, ele vai exteriorizar. E à medida que ele exteriorizar, ele começa na família e depois expande para o universo. É como aquele ripple effect, né? Você joga a pedrinha assim no lago e vai gerando aquela onda, né? É mais ou menos assim que funciona. E a questão do perdão. Porque quando se compreende, você perdoa. E quando você aceita, você perdoa, você vai mais longe, porque hoje a gente estava até falando isso um pouco mais cedo, é a questão, quando a gente tem a capacidade de perdoar e você sente aquele alívio, você fala assim, então, nada que você fizer vai me deixar, vai me fazer a te amar menos. Então, é esse movimento, é essa entrega, essa busca, essa entrega que nos faz mover e que nos faz caminhar em direção à luz, porque essa luz divina, ela está dentro de nós, mas ela brilha, e para ela brilhar é um exercício constante. E esse exercício constante é que nos leva a caminhar cada dia de passo a passo, um pouquinho, e aí hoje eu não consegui, amanhã eu posso fazer melhor, aí amanhã eu não tenho um dia bom, aí eu já esqueci tudo que eu aprendi hoje, mas não tem importância, porque você sempre vai ter um outro dia, nós vamos ter eternas oportunidades que Deus nos dá, que é todos os dias quando nós abrimos nossos olhos e falar, hoje eu posso fazer diferente, porque nós temos a compreensão, nós temos o entendimento e nós temos a capacidade de acreditar neste amor divino. E não tem como falar de amor sem falar de Paulo, sem falar da carta dele aos Coríntios, né? E sem falar dos frutos do Espírito. Eu trouxe aqui essa arvorezinha,
que na carta que ele escreve para Gálatas, no capítulo 5, né, 22, 23, ele fala dos frutos do amor, dos frutos do Espírito, desculpa. Né, porque se nós todos somos feitos, criados por Deus, nós temos o Espírito de Deus em nós, então nós automaticamente nós vamos gerar esses frutos, porque são frutos do Espírito. E aí fala da paz, do domínio próprio, da paciência, da bondade, da fidelidade, da amabilidade, da alegria, e no topo da árvorezinha é o amor que ele coloca. Por que o amor ele está no topo da árvore? Porque o amor ele é de todos, ele finaliza falando assim, de todos os sentimentos, o amor ele é o mais digno, ele é o bem maior, vamos falar, né, o dom supremo, que de uma certa forma é usado. E aí eu tirei essa frase aqui do Consolador, na questão 322, ele fala assim, que o amor é a lei própria da vida e sobre o seu domínio sagrado todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano grandioso da unidade universal. Quando nós paramos para pensar, né, nos frutos, vamos pensar assim na árvore, né, a gente faz muito essa analogia, Jesus também fazia muito essa analogia de árvore, porque nessa árvore nós todos estamos conectados por uma força maior que nos une. Começa da raiz, começa se interiorizando, ela cresce, ela né, vai agalhando, e depois os galhos vêm as folhas, e das folhas vêm os frutos. E a árvore sem fruto, a árvore que ela sem fruto, ela é estéril, ela não produz. Por isso que quando Jesus faz, né, a parábola da figueira seca, porque se a gente exterioriza uma coisa que a gente não é, aquilo ali dentro de nós, ela é inválida, ela fica seca. Por isso que fala que sem o amor, nada faz sentido, né? E aí eu trouxe em Lucas 6,44, ele fala assim, que portanto cada árvore é reconhecida pelo seu fruto, porque da boca fala que o coração está cheio. Quer dizer, do que nós estamos enchendo o nosso coração? Quais são as interações? Qual é o movimento que nós estamos fazendo para que este amor não fique parado? Porque uma água parada, né, que todo mundo sabe que, ainda mais agora na época do inverno, do verão, o que acontece? Uma água parada, ela vai gerar o quê? Ela vai ficar lodenta, depois ele vai gerar mosquito, e não vai nada bom, né? Ela tem que estar circulando. E da mesma forma é o amor em nós. Nós temos que fazer esse movimento, nós temos que gerar, nós temos que continuar esse caminhar contínuo. Eu trouxe também aqui um dos frutos do amor que tem a ver também com esse movimento, né? Isso eu tirei do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos Espíritos, ele fala assim: a benevolência para os com seus semelhantes é o fruto do amor ao próximo. Ele produz a afabilidade e a doçura, que lhes são formas de manifestar. Isso foi Lázaro que falou. E mais adiante ele fala assim, que as pessoas que carregam essas virtudes na alma, elas têm a capacidade de dar ânimo, a força para quem está precisando, pois emitem energia, que neste caso estão alinhadas com o amor, desde os pensamentos até ações das pessoas. E o amor é a motivação e o constituinte de cada palavra e cada gesto. Aí é que vem as formas mais diversas de amar. Porque se nós temos essa virtude, se nós temos essa capacidade, esse conhecimento, então a nossa interação com o próximo é que vai fazer toda a diferença. Porque quando nós encontramos com alguém, seja no trânsito, seja no trabalho, seja pelo telefone, seja qual for, nós não sabemos o que aquela pessoa está passando. Nós não entendemos o que, às vezes, uma atitude nossa, uma palavra nossa, ela pode mudar o dia daquela pessoa, ou para o bem ou para o mal. Como elas também podem fazer conosco. Só que como nós
temos assim um pouco mais assim nós somos expostos a esse evangelho, essa palavra, a esse crescimento, esse exercício nos faz a perceber o outro um pouco diferente, para que nessas nossas pequenas atitudes nós possamos abranger, nós possamos acolher o nosso irmão em necessidade. Não é só nas reuniões mediúnicas, não é só no atendimento fraterno, não é só quando nós estamos fazendo oração, é o tempo todo. É como já foi falado aqui várias vezes, né, somos médios 24/7. Porque a nossa interação com o outro é 24/7. Porque se todos nós somos espíritos, e se todos nós estamos aqui aprendendo, então o que é que nós estamos exercitando? O que é que nós estamos movimentando? Não é verdade? Mas é claro que todos nós temos limitações e todos nós ainda estamos caminhando. Então, é nessa caminhada, né, nesses tropeços, é nesses levanta e cai, e me dá a mão, e segue e ergue, que nós conseguimos movimentar esse amor, que nós conseguimos fazer esse exercício, que é essa fraternidade, que é essa bondade, que é essa benevolência, que é essa afabilidade, com essa alegria. Porque não importa onde que nós vamos trabalhar, se você está aqui recebendo alguém na porta do centro, fazendo, né, assinando as pessoas, né, falando bem-vindo, faça com alegria, faça com amor, porque é a primeira interação que ele vai ter com quem está entrando aqui, né? Primeira vez quando eu decidi vir para cá, eu estava pesquisando uma casa espírita para eu poder frequentar, e eu, na época, né, funcionava assim, eu tinha um nome, um telefone pela internet, eu não sabia, né, e falava assim, se você deseja fazer um atendimento fraterno, chama nesse número aqui. Aí eu pensei, e assim, nas minhas dúvidas, né, porque a gente fica assim quando a gente está num caminho, por isso que é importante a interação das pessoas. Quando a gente está num caminho, às vezes numa encruzilhada, que você não sabe para onde que você corre, dependendo daquilo que a pessoa falar com você, você já fala assim, isso aqui já não é para mim, tô fora, não é isso aqui, né, ainda mais assim, para mim, que vindo de outra escola religiosa, eu falei, e agora, o que eu faço? Ligo ou não ligo? Mando mensagem ou não mando mensagem? Eu fiquei pensando. Aí eu falei, quer saber isso aqui? Você vai mandar uma mensagem, a pessoa vai te responder daqui a sei lá quanto tempo. Aí até lá também, quem sabe até já desistir isso aqui. Eu falei, mas eu vou mandar mesmo, porque quem sabe, vocês vão ver o que vai acontecer. Mandei a mensagem, pra minha surpresa, não demorou 2 minutos. A menina, era até a Carlinha na época, me mandou uma mensagem. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Meu nome é Carla, posso te ajudar? O que você tá precisando? Ixi, ferrou, agora eu vou ter que falar, né? Agora eu vou ter que né, ir pra frente. Aí eu falei assim, não, meu nome é fulano, né? Meu nome é tal, e eu gostaria só de saber como é que funciona, né, essa coisa do atendimento fraterno, eu gostaria de saber como é que faz pra partir, né? Só pra eu poder ir pra conhecer, eu não conheço ainda. Nossa, que bom e tal. E ela falou, pode vir hoje 4h30? Eu falei, ferrou. Falei, agora ou vai ou racha, né? Eu falei, então é pra mim mesmo. E eu pensando assim, que nada, porque todo lugar se espera isso mesmo, é uma organização. A gente sabe que não é tudo assim, né, pra ontem. Mas, pra minha surpresa, foi dessa maneira. Por quê? Porque eu acredito que tudo que é feito aqui, não é só porque eu faço parte do KCSF. Eu penso que todos que estão aqui, todos que estão movimentando, eles fazem com amor. E isso faz uma grande diferença. Seja no som, seja quem está fazendo lá na cozinha, seja quem está limpando, seja quem está atendendo, seja quem está varrendo. Eu vejo assim, o que me cativou, o que me fez permanecer, o que me fez perseverar aqui dentro da Casa Espírita foi exatamente esse movimento, entender que todos aqui estão sendo movidos pelo mesmo sentimento, que é esse amor imperfeito, porque ninguém aqui é perfeito, todos somos imperfeitos, todos temos falhas, todos temos situações, mas esse movimento, olha, hoje eu não consegui, olha, então como é que eu posso fazer melhor? Olha, não é assim, então assim, isso para mim fez toda a diferença. Então, por isso, essa necessidade de saber enxergar o outro, que mesmo com que você não sabe com quem você está falando, porque você está agindo por um sentimento nobre, você vai acolher aquela pessoa, e aquela pessoa vai se sentir acolhida, e ela vai se sentir amada, ela vai se sentir querida, e ela vai se sentir bem-vinda, que você não tem nem percepção. A gente às vezes não tem ideia daquilo que a gente está falando.
está fazendo. Eu trouxe aqui mais uns conceitos, não, um dos movimentos do amor. Como que é essa ação do amor? E a caridade, ela é o amor em ação, o amor em movimento. Aí eu trouxe não sei se dá para ver aqui no slide, nessa foto aqui de Chico, que ele fala que a caridade é um exercício espiritual, que quem pratica o bem coloca em movimento a força da alma, né? Então, quer dizer, é exatamente desse movimento da caridade que a gente tem que pensar. Se eu estou fazendo esse movimento, o que tá gerando esse movimento? Com que sentimento, com que emoção, com que intensidade que eu estou fazendo esse movimento da caridade? Porque a caridade em si, ela não é só se chegar e dar uma esmola para quem está precisando, ou você participar do movimento que faz uma cesta básica, ou você participar, sei lá, qualquer que seja, né, as atividades que a sua escola religiosa está ali te convidando a praticar. Se você não faz aquilo com amor, perde todo sentido. Perde todo sentido. E o livro de Coríntios, né, a carta de Paulo nos Coríntios, no capítulo 13, ele fala exatamente isso. Ele fala que mesmo que se eu falasse, né, com a linguagem, que eu tivesse espiritual, que eu tivesse o dom de profetizar sobre os céus e a terra, e mesmo que se eu tivesse a fé que pudesse falar para uma montanha, move e ela move, se eu não tiver o amor, eu nada seria. Tem uma música que eu gosto muito, ela é de uma banda americana que chama The For King and Country, e ela fala sobre exatamente sobre essa coisa de Paulo que ele, né, na carta dos Coríntios. Tem um pedaço que ele fala assim, que se eu desse todo o meu dinheiro, se eu desse meu dinheiro para os pobres, para aquele necessitado, e se eu não tivesse amor, então quem é pobre? Então para quem é pobre? Sou eu? Porque a pobreza, ela está toda dentro de mim. E realmente isso, porque se você canta hinos maravilhosos, se você louva maravilhosamente, mas se você não tem amor, você está fazendo barulho. Aquilo que você está fazendo está soando no ouvido da pessoa, aquilo ali, tem pessoa que fica até irritada. Ela fala, nossa, que lugar barulhento, o que está acontecendo? Por quê? Porque existe todo um sentimento, existe todo um movimento que é feito para que seja expressado esse amor, né? E eu trouxe aqui essa Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 14, ele fala assim, que a verdadeira caridade, ela não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras doces de consolações que lhe deis. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, que Jesus ensinou, também consiste na benevolência, que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime em relação a seres pelos quais nenhuma utilidade terão em vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, encorajamento e de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Então, se você não tem aquele movimento, o amor nas suas atividades que você faz, então não faça. Vamos falar assim, não faça, né? Mas é melhor do que você fazer só por fazer, porque fica uma coisa mecânica, fica uma coisa assim, eu tô ali só cumprindo, batendo ponto, pum, vai, clock in, clock out, tá ali meu paycheck ali no final do mês e no final da semana e fica por isso mesmo. O incentivo ok, eu vou fazer, então eu vou fazer bem feito, eu vou fazer com amor, vou fazer com boa vontade. Que aí, esse exercício, ele vai crescendo em você, ele vai te estimulando e ele vai abrindo as possibilidades para que pessoas que entram na sua vida, a partir do momento que na hora que você fala uma palavra, aquilo ali muda o dia da pessoa. Porque
isso é muito sério, porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu faço caridade, eu vou ali, eu dou as minhas cestas básicas, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Tá ótimo, tá excelente. Mas aí, a pessoa que está recebendo aquela cesta básica, ou a pessoa que está recebendo aquela ajuda, às vezes ela se sente assim, né, não vou falar assim ofendida, mas vai falar assim, sabe, você tá fazendo aquilo ali e está tratando a pessoa simplesmente como um necessitado, não como um irmão que você está olhando, que você está se compadecendo dele. Então, tem toda essa diferença. Porque quando você dá uma coisa para a pessoa que está precisando, mas você vê nela a dignidade, você faz ela se sentir digna daquilo que ela está recebendo, são duas coisas completamente diferentes. Então, eu não sei se foi uma coisa, acho que eu li uma vez sobre a Madre Teresa de Calcutá, tem uma foto dela, eu não sei nem se é ela que falou isso, mas fala assim, né, que as mãos que ajudam, que às vezes são, né, são tão necessárias quanto os lábios que oram. Porque às vezes uma atitude sua de fazer uma coisa por uma outra pessoa, se você está fazendo aquilo com amor, você pode fazer a oração, que também é uma coisa maravilhosa, mas é a sua atitude, a sua intenção, é com a intensidade, é o motivo para que você está fazendo aquilo, é que faz todo sentido. Solidariedade, o amor em movimento. A gente ser solidário, né, diferente de ser caridoso, é você saber uma pessoa, vamos supor, você está... eu queria falar, agora fugiu da minha mente aqui, desculpa. Deu um nó aqui agora. Quando a gente é solidário com alguém, a gente tem uma palavrinha que a gente tem que lembrar, que se chama empatia. Né? A gente tem que ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Aí você fala assim, eu sou solidário à sua dor, eu sou solidário o problema que você está passando, eu sou solidário, eu tenho compaixão com a sua necessidade. Só que, às vezes, o que acontece com a gente é o seguinte, que quando nós envolvemos o amor nisso tudo aí, a dor do outro, a gente consegue sentir, mas não sentir para trazer para ficar com a gente, não. A gente sente, né? Vamos supor, alguém pisou no meu pé, aí eu falo assim, meu pé doeu, mas o seu pé não está doendo, mas eu posso sentir a dor de quem pisou no seu pé ou de como o seu pé está doendo. É difícil, porque você fala assim, eu costumo falar que, às vezes, quem passa pela situação, quando alguém vai falar de uma coisa, é que você conhece a dor. Quem perdeu o pai, né, sofre a perda de um ente, de um parente querido, vai saber ser solidário, vai saber ser mais fraterno, vai saber ser mais amoroso com a pessoa que está passando pela mesma situação, porque ele já sentiu aquilo. Ele sabe o que é perder alguém, ele sabe o que é ser pisado no pé. Então, quando a pessoa chega e vê a outra, ele fala, nossa, eu tenho como me comprazer, eu sei exatamente pelo que você está passando. Então, o que você está passando, eu posso ter a capacidade de falar aquele sentimento. Então, quando nós somos solidários, na solidariedade, temos uma coisa que a gente tem que ter o quê? Alegria, né? Que é mais um fruto do espírito, né? E aí fala aqui, plantemos a alegria e a esperança aonde a nossa influência logre chegar. E falemos do otimismo e cultivemos o serviço. Ensinamos a confiança e exercício de serenidade. Ninguém espera que sejamos o remédio a toda angústia, o rio de toda sede. Entretanto, à frente da sombra e da secura que atormenta os homens, cada um de nós pode ser a consolação do raio de luz e a bênção do copo d'água. Isso está no livro da Esperança, no 31, né, de Chico Emmanuel. Quando eu li isso, eu falei, nossa, isso aí, para mim, define a solidariedade. Quer dizer, eu estou sendo solidário com você, eu não vou resolver seu problema, eu não vou curar a sua dor, eu não vou te fazer ser a solução do seu problema, mas eu posso ser o copo d'água que você necessita no momento da sua sede. Simples assim.
né? Nós não, então, assim, às vezes a pessoa pensa assim, para mim ser caridoso, para mim ser solidário, para mim ser amoroso, para mim ser gentil, eu tenho que ter 1 milhão de requerimentos para me fazer isso. Não, não precisa. Você precisa de amar. Você precisa só uma palavrinha, amor. Você precisa só de colocar esse amor em movimento que você vai conseguir ser solidário, você vai conseguir ser caridoso, você vai conseguir ser amável, você vai conseguir ser afável. Então, quer dizer, é difícil? Às vezes sim, às vezes não. Porque quando alguém faz alguma coisa com você e aí aquela coisa te irrita, você não quer ser amoroso com aquela pessoa, você não quer ser solidário com aquela pessoa, você quer ser tudo menos isso. Entendeu? Então, quer dizer, mas é possível? Sim. Como que é possível? É no reconhecimento dos nossos sentimentos, é no enxergar, é de voltar isso para dentro da gente e falar o que aquela pessoa fez que me irritou e que eu preciso de melhorar. Eu posso ser capaz de ser pelo menos gentil com ela, se não for ser possível amar. Gentileza já é uma forma de amor em movimento. A caridade, uma forma de amor em movimento. A solidariedade, uma forma de amor em movimento. A bondade, uma forma de amor em movimento. Então, a gente vê que não é difícil amar. Não nesse amor do contexto de você querer estar junto, de querer, sabe? Mas é o início. Porque se ele é a força que move o mundo, ele está em tudo e em todos os lugares. Em partículas pequenininhas, em partículas menores, mínimas, mas está. Não sou capaz de amar uma pessoa, posso amar uma plantinha, posso amar um animal, posso amar uma criança do vizinho. É possível. E isso só é possível porque essa sementinha, ela já está dentro de nós. Ela já é divina. Ela já foi plantada no meu coração e no seu coração e de todos aqueles, né, do princípio inteligente, que vai ao caminho da evolução, através dos reinos, quando chega no nominal, mesmo que eles sejamos ainda, né, rudimentares, ainda que sejamos ainda imperfeitos, ainda que estamos caminhando, todos nós temos essa capacidade. Temos essa capacidade de ser o consolo para o irmão que necessita. Né? Temos ser aquele que estende a mão quando estamos caídos. Sendo aquele que dá o pão quando está com fome. E isso é feito de várias formas. Eu fico vendo aqui, né, os trabalhos aqui da casa, tem tantos trabalhos lindos de caridade, de solidariedade. Tem o Dr. Smile, nem sei se eles estão fazendo mais por causa da pandemia, não estão ainda, né? Mas antes da pandemia tinha o Dr. Smile. Quando eu via aquelas fotos, né, de levar a essa alegria, essa perseverança para os velhinhos, assim, que muitos deles nem conhecem. Quer dizer, eles iam solucionar os problemas dele de abandono ou de seja qual que for, não, mas ali ele já é um alento, ali já é um refresco para aqueles que estão ali abandonados, muito assim pela família, ou às vezes com tantas carências, com tantas necessidades. Ele foi um alento, ele foi um copo d'água na hora que aquele ali teve sede. Então, quer dizer, isso é um amor em movimento. Olha que coisa mais linda, você sair, você ir até aqueles que estão impossibilitados, porque eles, muitos, né, asilo, ou orfanato, ou os lugares que eles visitam, e levar aquela alegria. Eles vestem de palhaço, cantam música. Eu falo, gente, mas isso é muito maravilhoso. E muitas dessas pessoas, elas precisam de ser assim, uma Madre Teresa de Calcutá, precisa ser perfeito para ele poder fazer aquilo? Não precisa. Você pode ser você mesmo, você pode ser aquele que sabe, que tropeça, que erra, que é imperfeito, que xinga, que briga, que não sei o quê, mas esses movimentos, eles vão te levar a falar, para que eu xingo, para que eu grito, se eu posso ser melhor, se eu posso melhorar, se eu posso levar essa alegria, para que eu vou levar essa tristeza, para que eu vou levar a angústia, para que eu vou levar o medo, para que eu vou levar o desespero, sendo que eu posso levar o amor, sendo que eu sou esse veículo, sendo que eu posso ser essa oportunidade. Então, são essas atitudes nossas que colocam esse amor em movimento. E só depende de nós mesmos, só depende de como que nós
temos a percepção de que nós podemos mudar as coisas. Porque uma atitude nossa de kindness, eu esqueci como é que fala em português, kindness, de generosidade, gentileza, desculpa, eu fiquei pensando aqui agora, eu lembrei uma frase em inglês, agora eu lembrei, que é uma atitude nossa de gentileza, ela pode mudar o dia de alguém e podemos também mudar o mundo. Porque quando a gente ora para Deus e a gente pede para Deus paciência, a gente está pedindo, Deus me dá, né, principalmente no trânsito, meu Deus, quem né, hoje que está precisando demais de paciência no trânsito. Aí você pede para Deus paciência. Deus me dá paciência com meus filhos, com meu marido. Aí o que ele vai fazer? Você vai acordar no outro dia assim, a mãe da paciência? Não. Ele vai te dar a oportunidade de ser paciente. Como é que ele vai te dar a oportunidade de ser paciente? Você sai de sua casa, você pega aquele engarrafamento assim, ó, quilométrico, até no seu serviço. Aí um passa na sua frente, outro te corta. Aí tem a senhorinha que deixa todo mundo entrar assim pela fila. Você tá lá atrás. Aí você vai falar assim, eu pedi paciência, então tenho que tentar pelo menos exercer. Você fala, respira. Tô até vendo o Zito falando ali comigo assim, respira. Respira, fica calmo, que vai dar certo. Aí você fala assim, meu Deus, eu quero muito que minha família seja uma família amorosa, né? Traz assim harmonia, paz para minha casa. Você acha que no outro dia você vai acordar, sua família vai estar linda e maravilhosa? Não, ele vai te dar oportunidades de como você vai exercer esse amor e essa união na sua família. Não é verdade? Então, e como que a gente lidar com isso? Porque nós todos temos que exercitar este amor. Por isso que o primeiro slide que eu coloquei, que eu achei muito interessante, é que ele começa no núcleo familiar. Ele, né, dentro da gente, reconhece, cresce, exterioriza na família, e da família ele passa para fora. Porque o nosso núcleo familiar, ele é a oportunidade divina que Deus nos deu nessa encarnação de desfazermos alguns atritos, de amar, de respeitar e de evoluir. Podendo ser os conflitos grandes ou pequenos, mas essa é a oportunidade. E começa dentro de nós, começa, né? Não adianta a gente querer fazer uma coisa grande, não adianta a gente pensar assim, né, eu quero ser igual um Chico, um Divaldo, uma Maria de Calcutá, um Paulo de Tarso, mas todos eles tiveram sua trajetória, todos eles começaram de algum lugar. E o começo, o exercício é esse. É através da fraternidade, é através da caridade, é através da bondade, da alegria, da paciência, do perdão. Esses movimentos do amor é que nos levam a um dia a chegar a compreender essa compreensão do amor universal e do amor fraterno, que é esse amor de Deus por nós. E finalizando aqui, eu trouxe esse texto aqui do Deus Conosco, 385, ele fala sobre a pureza. É lindo, gente, quem tiver a oportunidade, leia, que vocês não vão se arrepender. Eu só tirei esse aqui porque eu queria colocar tudo, mas não ia dar certo. Eu falei, vamos pegar esse aqui que eu acho que é o mais que é o mais legal. Aí ele fala assim, que quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor do nosso carinho irradiar-se em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade no nosso irmão, que ainda se confiam à ignorância. Eu achei assim muito, muito, muito lindo quando eu li isso aqui, porque eu esqueci onde que eu escutei, não sei se foi aqui numa aula, já tem um tempo isso, que um dia nós ainda vamos ser capazes, que o movimento do amor em nós vai ser tão natural, que vai ser como respirar, que a medida do nosso respirar tem me veio aqui na memória agora, mas eu não lembro direito quem que fala isso aqui, né, como se fosse assim, como se fosse o pulmão de Deus, como se cada expirar que a gente fizesse, esse movimento,
seria o amor em nós, que vai ser tão natural que nós vamos conseguir chegar a esse nível. Você já imaginou? Eu fiquei imaginando assim, nossa, quão maravilhoso seria se, né, se a cada vez que eu acordasse de manhã e olhasse para fora da minha janela e visse aquele sol lindo e maravilhoso, os passarinhos cantando, né? Ou a bênção mesmo de você estar na vida, você fizer esse exercício, você já conseguisse assim respirar e exalar o amor para onde você passar. Eu fiquei pensando assim, falei, nossa, isso aí deve ser mesmo assim, né, coisa assim de espírito puro, numa dimensão assim que a gente ainda não tem esse compreendimento, mas eu fiquei imaginando quão maravilhoso seria essa experiência de poder respirar e o amor ser tão natural que ele já está assim exalando em você. E porque quando a gente tem esse movimento, que a gente tem a capacidade de fazer com que ele passe, que ele reflita por onde a gente estiver, assim, eu fiquei pensando assim, falei, gente, como que seria isso, né? Aí eu ainda, o livro que eu li, né, para mim fazer a palestra de Maria, eu lembrei disso, que quando eles falam dela, que o espírito, isso é coisa de espírito puro, gente, isso é coisa assim que, acho que para nossa concepção assim, né, humana ainda conseguir abranger, como assim, a pureza dela, o sentimento era tão rico que aonde ela chegava, assim, sabe, onde ela colocava o pé, nenhum espírito trevoso percebia, porque o amor era tão grande, porque aquilo era tão natural que já saía dela, que exalava, que qualquer percepção de coisas ruins, ali ela já era aniquilada. Então, assim, aí a gente percebe, novamente, que como grandioso é o amor de Deus por nós. De como esqueci a palavra em português. Como é resiliente. Resiliente o amor de Deus é conosco. Porque mesmo ainda imperfeito, mesmo ainda errando, mesmo ainda cometendo atos assim impensados, mesmo ainda indo contra a vontade de Deus para nós, ele continua todos os dias dispensando sobre cada um de nós esse amor infinito, essa graça, essa compreensão. Ele fala, ó, meu filho, hoje você não conseguiu? Não tem importância. Amanhã você vai conseguir. Resiliência. Hoje você não conseguiu ser bom? Amanhã você pode ser melhor. Hoje você caiu? Amanhã você pode levantar. E dentro desse movimento é que nós podemos também, através das nossas orações, das nossas escolas religiosas, das nossas opções diárias, de ter o entendimento de como que eu, ser imperfeito, espírito em evolução, posso impactar a vida do meu irmão, que também está no mesmo caminho que eu estou. Somos todos viajantes, somos todos parte dessa jornada. Então, uma caridade, uma generosidade, uma gentileza que nós possamos ter com o irmão do nosso lado, lembremos que estamos todos no mesmo movimento, estamos todos na mesma estrada, estamos todos buscando o mesmo objetivo. Então, assim, eu queria só terminar agradecendo novamente a todos que, né, estão aqui me ouvindo, a todos que estão aí também pela internet, e lembrar, né, que nós podemos fazer essa opção, de ser essa luz, de ser esse amor, de fazer esse movimento, de espalhar com atos pequenos, grandes, sem, às vezes anônimos, mas faça o seu melhor, porque o seu melhor é até onde você pode ir hoje. E se você não pode hoje, amanhã você poderá. Muito obrigada.